E não poderia deixar de entrevistar, de conversar com o professor Fernando Capovilla no nosso Neurowiser Talks, mais um ano aqui no Aprender Criança, no Distrito AMB. E eu falei para ele na apresentação que é sempre um prazer ouvi-lo, conhecer um pouco mais da sua história, do que ele tem para nos ensinar. Ele é psicólogo clínico, mestre em psicologia da aprendizagem e desenvolvimento, PhD em psicologia experimental humana, livre docente em neuropsicologia clínica, professor titular da USP. E olha, são muitos livros, muitos artigos e muitas sementes plantadas. E ele é membro fundador da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia e diretor científico da Associação Brasileira de Dislexia desde 2017. Professor Fernando Capovilla, é um prazer recebê-lo aqui de novo. O prazer é todo meu, o prazer é todo meu. Que congresso fantástico. Uau, pessoas maravilhosas, engajadas, não é? Um congresso humano. Dá para ver todo o idealismo, toda a simpatia, todo o amor, todo o empenho colocado nesse evento, e eu fiquei impressionado com o livro. Pois é, o nosso livro de neurodesenvolvimento e seus transtornos. Uau, fantástico. É um verdadeiro manual, um livro-texto. Dá uma grande contribuição para os nossos programas de pós-graduação em todo o Brasil, não é? Nossa, que bom. Olha, adoramos Fiquei essa muito fala. Feliz. Exatamente. E vamos ver no ano que vem se vai ter uma outra edição, uma nova edição, em que nós possamos incluir a leitura orofacial, tátil, visual, Libras tátil, Libras visual, erros de crianças surdas com deficiência auditiva e visual, surdo-cegas. Ou seja, temos toda essa área que é altamente desafiadora e muito gratificante. Então, eu já namorei o livro todo, já folhei, já examinei, vi aquelas tabelas maravilhosas, normas padrão, o que é esperado, maravilha. E agora vamos criar uma nova sessão para a criança com distúrbios de comunicação e linguagem, de etiologia neurosensorial, neuromotora, neurolinguística. Eu vi que neurolinguística está muito bem coberta. Dislexia. Mas já está a sugestão feita, já. Mas dislexia no surdo. Por quê? Porque surdez é periférica e dislexia é central. Assim como existe afasia em surdos sinalizadores, sabe? Existe a afasia de Broca, com dificuldade articulatória da fala no ouvinte e no surdo de sinal. Então existe a dislexia no surdo. Existe dislexia no surdo, a afasia no surdo sinalizador e as assinaturas são diferentes. Olha. Por exemplo, pegue as afasias. Afasia no ouvinte, afasia de Broca expressiva, de Wernicke receptiva, de condução que é de memória, não é reverberação fonoarticulatória no ouvinte. No surdo é a mesma coisa. O surdo com afasia de Wernicke fala ou sinaliza pelos cotovelos, assim como o ouvinte falante fala pelos cotovelos, mas a fala não tem sentido. E no surdo a sinalização não tem sentido. Lesão na área de Broca vai produzir afasia expressiva tanto no ouvinte falante quanto no surdo. E com as mesmas características de diagramatismo, os quadros são idênticos, apesar da modalidade sensorial ser distinta. Professor, eu posso fazer uma pergunta que pode até ser de forma bem errada, mas assim, pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho com a dislexia, e agora como o senhor falou sobre os surdos, o senhor também precisou aprender a linguagem dos sinais? Sim, língua de sinais. Existe a língua de sinais visual e a língua de sinais tátil, não é? Então, eu tenho um exército de colaboradores que vão a campo coletar os sinais de informantes surdos, não é? E também nós trabalhamos na alfabetização de surdos. Portanto, fazemos a ancoragem da escrita na fala. E é uma fala visível e tateável, no caso do surdo, não é? Visível e tateável, porque a gente precisa fazer não só os gestos, mas também existe o toque, algo assim? O surdo vidente, ele se comunica em Libras visível. O surdo cego, ele se comunica em Libras tátil. Ele emite o sinal e
Ele recebe os sinais da mão do interlocutor. E ele recebe a fala da face do orador. Então, ele tateia a boca, a narina, a laringe, e assim ele aprende quais são os grafemas que mapeiam a fala. Olha que interessante. A fala é composta de lalemas, as unidades mínimas da fala. Esses lalemas, eles diferem entre si em termos da abertura da boca, protrusão do lábio, arredondamento do lábio e vozeamento. Vozeamento, por exemplo, vibra a laringe. Né? Vibra, vibra. Então ele identifica essa vibração diferente. Vibra. E o desvozeado não vibra. Ó, g, f, v, sh, j. O que é vozeado vibra. E o que é desvozeado não vibra. Por que isso é importante? Pode me dar algo, por favor? Claro, sim. Por que isso é importante? Isso é importante porque, veja... Pode deixar aqui. O surdo vidente, quando vai aprender a ler e escrever, ele ancora a escrita na fala. E a fala visível. Então, se a lalema é a unidade da fala, optolalema é a unidade da fala visível. Por exemplo, veja só, olha que interessante. Fava tem o aspecto visual. O surdo não percebe a diferença entre fava, mas ele percebe se ele tocar a laringe, porque aqui vai vibrar. V, f, não vibra. J, vibra. Sh, não vibra. G, vibra. K, não vibra. Você entende que os lalemas são idênticos à visão, mas diferentes ao tato. Então, você auxilia na alfabetização do surdo vidente usando o toque sobre a face. An e a, on e o, in e i são idênticos à visão. Mas veja, in, i, on, o, an, a. Então, para o surdo, ele vai, se você disser Ana e Anã, ele vai pensar que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas é distinto. Ana não vibra, Anã vibra. E o que impede dessa alfabetização? E como é o trabalho, né, de vocês para chegar até as escolas do Brasil? Porque eu imagino que deve ser um grande desafio. E deve ser um dos seus sonhos. Levar essa alfabetização para todos no Brasil. Sim. Então, ela é muito interessante, a área da educação de surdos, porque essa área, ela é carregada de emoção. Durante muito tempo, houve uma briga entre os sinalistas e os oralistas. Alexander Graham Bell, inventor do telefone, por exemplo, ele era casado com uma surda e a mãe dele era surda. E ele inventou o telefone porque ele queria inventar um aparelho auditivo, mas na época não tinha ainda, não havia sido inventado o transistor. Então, olha que interessante. Ele era um sinalizador fluente, mas ele viveu a vida inteira defendendo a oralização. Certo. E Gallaudet defendia a sinalização e era contrário à oralização. E existe até um livro, Never the Twain Shall Meet, ou seja, nunca eles vão se entender. Dois bicudos não se beijam. E saía sangue dessa história. Ou seja, pessoas maravilhosamente dedicadas, mas que tinham perspectivas completamente opostas e que lutavam politicamente. E disso resultou muito sofrimento. Por exemplo, o oralismo impedia que a criança pudesse sinalizar, porque eles acreditavam que isso iria tornar a criança preguiçosa.
Então, os oralistas impediam os sinais. Mas os sinalistas diziam a oralização não é suficiente. É preciso. O que eu quero dizer é o seguinte: a ciência evolui e agora nós podemos conciliar as abordagens perfeitamente. E hoje não há conflito. Nós sabemos que Libras é essencial como metalinguagem para aprender o português escrito. E que o português escrito, a escrita, qualquer escrita alfabética mapeia a fala. O surdo não ouve, mas a fala não é só ouvida, ela também vista. Então você ancora a unidade de escrita na fala visível. O problema é quando existe homoscopia, ou seja, as unidades da fala são idênticas à visão. Como eu falei, FV, QG, DT, XG, PBM, TDN. Tudo isso é idêntico à visão. São optoalemas homoscópicos, idênticos. Nós ouvimos e sabemos que são fonemas distintos, mas o surdo que não ouve, para ele é a mesma coisa. Então a questão é como é que você impede os erros da criança surda de leitura escrita. Então, quando o surdo toma ditado da fala que ele assiste, que ele vê na sua face, ele vai cometer trocas porque certos lalemas são idênticos à visão. Entende? Entendi. É a ciência que vai nos mostrar o mapeamento que nós fizemos da língua portuguesa recebida por audição, visão e tato. Mapeamos toda a língua portuguesa e suas relações entre a fala visível, tactível e audível e a escrita, as unidades de escrita. Então, eu consigo prever com precisão onde a criança vai errar na escrita de qualquer palavra. A ouvinte, a surda, a cega e a surdo-cega. Onde ela vai errar? Qual é a assinatura de cada quadro? Então, a ciência nos auxilia a entender a dificuldade da criança, primeira coisa. Depois, descobrir como é que a gente faz para vencer essas dificuldades. Fácil. No caso da tutoria, da clínica, tocando na face de um professor que seja um sinalizador fluente. E na sala de aula, por meio de dicas visuais. Por exemplo, veja só, fila, vila. Você percebe que são palavras diferentes? Diferentes. Contudo, se você fosse surda, você veria isso. Eu estou falando fila ou vila. Agora, se eu fizer isso, você sabe que eu estou falando vila. Porque eu articulei na soletração digital junto à minha boca, quando eu falo. Deu para entender como é que nós impedimos que a criança erre. Por exemplo, cola e gola são idênticas à visão. E se eu fizer assim, você sabe que eu estou falando cola. Por exemplo, Anã e Ana. Se eu fizer... Então por isso que faz o gesto, né, com os lábios e também com a indicação, né, dos gestos com a mão. Isso. Então, boa. Eu vou aproveitar a sua fala, que é muito interessante. Olha que interessante. Nós temos dois hemisférios. O esquerdo, que é o linguístico, e o direito, que é o paralinguístico. Prosódico, gestual, mímico, pantomímico. Então, o hemisfério direito, ele é responsável pela sonoridade da fala, pela ênfase, pela prosódia, pela teatralidade da fala. E o esquerdo é o código. Então, linguagem, hemisfério esquerdo. Gesto é hemisfério direito. Mímica, pantomima, prosódia. Se você injetar sódio amital na carótida direita, anestesiando assim o hemisfério direito, o sujeito perde a prosódia. Injeta na esquerda, anestesiando assim o hemisfério da linguagem, para 97% da população, o sujeito vai ter prosódia, vai ter compreensão e expressão de emoção. Vai ter mímica, pantomima, ele vai ser capaz de desenhar, mas ele não vai compreender a fala. Ele não vai conseguir fazer... E qual que é, hoje, nos dados que vocês têm, né, com toda a sua equipe, quantas pessoas estão nessa condição de
surdos, surdos cegos? Quantas Tudo pessoas? depende de como é que é avaliado. Por exemplo, no IBGE, o último levantamento, ele uniu. Ele disse simplesmente dificuldade muito severa de ouvir, ou alguma dificuldade para ouvir, ou nenhuma dificuldade para ouvir. É errado, porque é diferente. O deficiente, a pessoa com deficiência auditiva, mesmo que não tenha audição nenhuma, é diferente da pessoa surda. Por quê? A definição é linguística. Surdo é aquele cuja língua materna é língua de sinais. A pessoa com deficiência auditiva é aquela cuja língua materna é o português. E ela vai ter implante coclear, ou ela perdeu a audição tardiamente. De qualquer forma, ela pensa e raciocina, se lembra, evoca, fala. A fala que é residual, ou a fala que ela já teve um dia. É diferente do surdo, porque o surdo, a língua materna dele é sinal. Então, a primeira coisa é que você tem um cruzamento entre uma modalidade sensorial, que é orgânica, e uma modalidade linguística, que é social. Então, qual é a língua materna? Então, o levantamento do IBGE não dá isso, né? Agora, a população surda sinalizadora no Brasil, ela é uma população de 10 milhões de brasileiros, né? 4 a 10 milhões de brasileiros, varia bastante dependendo do método de avaliação, né? E essas pessoas sempre estiveram em escolas especiais para surdos, depois transformadas em escolas bilíngues para surdos, exceto no estado de Santa Catarina, onde existe o mainstreaming, a inclusão. Então, essas pessoas são recebidas pelo sistema escolar tradicional, mas isso implica que elas tenham que ter a ajuda desde a mais tenra infância com prótese de amplificação ou implante coclear. E atendimento fonoaudiológico especializado para desenvolver para a reabilitação auditiva, para adquirir fala, português, para ler lábios. Né? Então, são abordagens distintas. Muito distintas. Muito distintas. Mas o que nós sabemos hoje, o consenso internacional seria o seguinte: Libras é a melhor maneira de a pessoa com perda auditiva congênita profunda ser educada, ser criada. Mas Libras não é suficiente para que ela se torne um leitor e escritor proficientes da língua. É necessário ancorar na fala. Como? É preciso mapear a língua portuguesa recebido por audição, visão e tato. Exatamente o que eu fiz. Então, nosso laboratório fez o quê? Primeiro, os primeiros dicionários de Libras. Nós publicamos 4 dicionários de Libras. Enciclopédia da Libras. Sistemas de análise sublexical de sinais para entender por que a criança erra. Sinalizadora. Como a criança erra, como a criança acerta, como a criança processa a informação. Nós entendemos isso. E, então, nós propusemos que a criança ancore a escrita na fala, na leitura orofacial, visual ou tátil, e auxiliada por cute speech ou auxiliada por tateamento da fala. Então, no passado eles proibiam o sinal. Isso é errado. Também é errado ficar só no sinal. O consenso internacional é que Libras é a língua materna do surdo brasileiro. E ele deve ter acesso a Libras desde a mais tenra idade. Qual é o problema? 95% dos surdos nascem em lares ouvintes, cujos pais desconhecem Libras. 95% dos surdos. Nossa. Então, essas crianças precisam ser auxiliadas. É necessário ter escolas de educação infantil com surdos sinalizadores para educar, para ensinar a mãe a como dizer triste, feliz, com fome, com sono, com frio, com sede,
E também, na Desenvolver verdade, é um personalidade. desenvolvimento da família. É um desenvolvimento Porque da uma família. criança que nasce, geralmente ela não é filha de Exato. uma mãe Surda. surda. No passado era, porque no passado a etiologia da surdez no sul era genética, por cruzamento. Aham. E no Nordeste, em Norte e Nordeste, ela era médica. Por problemas de Da formação daquela criança? pobre atendimento das gestantes. Tá. De problemas de saúde pública, que resultavam em rubéola, que resultavam em uma série de problemas. Entendi. Né? Doenças, às vezes, adquiridas durante a gestação. Exato. Ou antes, e né? isso foi controlado, foi reduzido. E com a maior ascendência, afluência dos surdos, com escolas de educação de surdos, com verba para crianças vulneráveis, não é? Então, elas começaram a ter mais penetração social, mais ascendência. Começaram a fazer cursos de letras libras, ser contratada como professor, não é? Ou seja, o status cresceu e agora aquela consanguinidade não é tão forte quanto era no passado, quando os surdos viviam em comunidades fechadas porque eles não tinham oportunidades. E eu fico imaginando a alegria da mãe quando consegue se comunicar com aquela criança. Exatamente. Porque ela já se comunica. Exatamente. Hoje a mãe e a criança, ela Isso. tem uma comunicação que vem desde Exato. da gestação. Isso. E a gente, ao olhar o nosso filho e ele reconhecer que é a gente, isso já é um grande presente. Mas Então, imagina e essa comunicação. Porque ela é limitada. A comunicação da mãe com a criança, ela é mímica, pantomima, ela é gestual, ela é afetiva. Mas ela tem limite no sentido de abstração por parte da criança. Né? E de colocação social da criança, a socialização da criança no grupo maior. Então, a oportunidade de aprender Libras é preciosa. Todos os pais nos dizem, quando eles pegam o dicionário na mão, os filhos surdos olham, os olhos brilham, porque aquilo é abertura para o mundo. Aquilo, todos os conceitos, todos os recursos que eu preciso estão ali. E os surdos, quando conhecem a língua de sinais, eles falam, nossa, o mundo se abriu. Agora não tem mais embotamento. Né? Então, a língua de sinais é maravilhoso. Agora, ele é necessário se complementar com técnicas de alfabetização apropriadas, baseadas na ancoragem na fala. Olha que interessante. É aquela briga. Proíbe sinal, proíbe oralização, não tem sentido, não se deve proibir. Criança não se proíbe, criança se educa, se interage. E a criança se desenvolve e ela vai nos mostrando o papel de cada coisa na ordem certa. Então, a ciência acaba com a ideologia, porque você vê o que funciona. Então, eu digo sempre, eu faço o que eu amo. Só que eu não faço só o que eu amo, eu faço o que a criança precisa. E quando eu começo a fazer o que a criança precisa e ela se desenvolve, eu passo a amar. Eu passo a amar áreas, técnicas, procedimentos, recursos, porque eles promovem o bem, eles fazem bem à criança. É verdade. Não é? Quem beija o meu filho, a minha boca adoça. Essas crianças todas são nossos filhos. Nós nos comprometemos com a educação delas, como nos comprometemos com a educação dos nossos próprios filhos. E o que beija essas crianças, o que promove o seu desenvolvimento e adoça a nossa boca, então nós amamos a ciência, porque a ciência são as mãos que alcançam e abraçam, não é? Crianças em necessidade, são os instrumentos de um coração que ama. As pessoas falam fuga de cérebro, mas o cérebro não está em formol. Ele está ligado a um coração que ama. E as pessoas vieram aqui por amor, por interesse, por compromisso com a criança. E com compromisso existencial para com Deus, para com como elas se veem a si próprias, como elas se veem os seus pais olhando para si próprias. Você olha os seus sonhos de criança e você fala... Meu Deus, olha quanta coisa eu estou fazendo, estou realizando os meus sonhos de criança. E você se vê como uma criança olhando para você mesmo. E o senhor se vê assim, realizando os seus sonhos de criança? Sem dúvida. Porque eu sempre fiquei impressionado com o fato de que quem está adoecido
se sente ceifado, ilhado, isolado, sem comunidade, sem comunhão. E problemas neuromotores, neurosensoriais, neurolinguísticos levam a criança a fracassar, levam a criança a ficar triste, a ser embotada, não é? A ter uma série de problemas totalmente desnecessários. A ciência é luz, a ciência é solução, a ciência é um instrumento para o refinamento das nossas crenças e um instrumento sistemático para permitir que a gente descubra coisas que nos surpreendem. Não é? A criança nos educa. O que é mais bonito é que é a aventura do saber. Você não sabe onde você vai chegar. Você fala assim, meu Deus, como é que... Quando eu comecei a fazer os meus estudos com surdos e ouvintes, e eu dava aquelas imagens, figuras, e eles tinham que nomear, havia uma fauna e uma flora de erros. E eu dizia, meu Deus, como é que eu faço sentido? De onde vêm esses erros? Hoje eu entendo. Nossa, e professor, é sempre um prazer. É sempre um prazer conversar com o senhor. Meu, Thaís. Nossa. Parabéns a vocês. Tem uma aula incrível na nossa plataforma. O professor também é o nosso convidado da pós-graduação da turma que começa agora, a segunda turma. E olha, é sempre um prazer. O dia que o senhor quiser fazer mais aulas, quiser fazer curso conosco, por favor. Maravilha. Já está convidado. E vamos publicar pela Neurowiser. Vamos publicar, ajudar as crianças cegas, surdas. Combinado. Combinado. Muito prazer. Muito obrigada por ter vindo. Parabéns, obrigada. Muito Neurowiser, obrigada. Parabéns ao Aprender Criança. Obrigada. E a gente vai continuar acompanhando por aqui, né? Maravilha. Fica ligadinho. Parabéns a todos.